Agora a gente vai aprender a fazer um select com duas tabelas. Por exemplo, aqui, ó, veja bem. Nós temos a tabela empregado, que tem o campo código cidade. E nós temos a tabela cidade. Por quê? Eu não vou colocar, por exemplo, aqui eu coloquei resumido, né? O código da cidade, o nome e o estado. Mas poderia ter outras informações. Por exemplo, a gente pode ter mais outros dados na tabela que eu não colocaria diretamente no empregado, para não ter que repetir essas informações, senão cada empregado teria que ir lá escrever o nome da cidade e qual é o estado. Assim, basta que eu tenha um cadastro de cidades e eu selecione. No momento de eu cadastrar empregado, eu somente seleciono uma das cidades já cadastradas. Aí, então, eu tenho essa ligação aqui. Então, isso é muito comum, ter tabelas com esse tipo de ligação, onde eu simplesmente selecione o código da cidade e os dados dessa cidade fiquem em outra tabela. Então, por exemplo, quando eu seleciono um empregado, como que eu sei o nome da cidade que ele mora, se ela não está aqui na minha tabela empregado? Então, vamos lá, ó. Select asterisco from empregado. Executo. O que ele me traz? Traz toda a tabela do empregado. Vamos usar o que a gente aprendeu lá e vamos trazer o seguinte. Só o nome do empregado. E o endereço. Executo. Ele me traz o nome do empregado e o seu endereço. Correto? E agora, como que eu faço para saber o nome da cidade? Eu vou ter que buscar na outra tabela. Então, eu preciso fazer a ligação com essa outra tabela. Aí, nós vamos aprender o comandinho aqui, ó. Nós vamos usar o join. Join, eu estou dizendo junte com outra tabela. Aí, eu vou dizer qual a outra tabela. Então, se eu já tenho empregado, eu vou trazer a tabela cidade. Pronto. Agora ele já vai me trazer os dados das duas tabelas. Mas daí eu preciso de uma ligação, eu preciso saber o seguinte. Qual é o meu campo que eu ligo lá com a outra tabela? É o campo código cidade. Então eu vou fazer essa ligação. Então eu faço join cidade on. Esse on aqui é tipo assim, quando? Quando o quê? Quando ocorrer um determinado requisito, uma determinada condição. Então a gente já aprendeu sobre condições agora há pouco na aula passada. Aí então a gente vai colocar essa condição aqui também. Qual é a minha condição? Que na tabela cidade ponto código cidade código, né, que é o campo código aqui ó, da cidade, seja igual ao da tabela empregado ponto código cidade. Entenderam? Ó, eu fiz essa condição. Quando ocorrer do código do cadastro da cidade for o mesmo do código da tabela que está aqui no empregado, ele vai trazer o registro lá. Aí é o seguinte, ó, se eu simplesmente executar aqui, ó, eu obtenho um erro. Por quê? Porque ambas as tabelas eu tenho o campo nome, ó. Então ele está me dizendo assim, ó, eu tenho ambiguidade de nomes de campo entre as duas tabelas. Então, como eu estou selecionando o campo nome aqui em cima, ele está me dizendo assim, tá, mas esse campo nome tu quer de qual dessas tabelas? Então eu vou precisar tomar esse cuidado. Então eu vou dizer assim, ó, nome da tabela é empregado, ponto, nome. Já vou fazer isso para outra tabela. Empregado, ponto, endereço. E agora eu posso executar. Pronto, ó, me trouxe o nome e o endereço. Tá, mas espera aí, mas eu quero saber o nome da cidade. É óbvio, eu não disse para ele trazer o nome da cidade. Eu coloco, então, aonde que está o nome da minha cidade? Está na tabela cidade. Então, eu escrevo o nome da tabela, cidade, ponto. E aqui até ele me ajuda com o nome dos campos. Campo nome. Ó, o campo nome que está lá na tabela cidade. Quando eu executar, pronto, ó, ele me trouxe o nome do empregado, o endereço e a cidade que ele mora.
Porém, aqui em cima ele trouxe o mesmo nome, né? O nome aqui e nome aqui. Olhando aqui, a gente sabe que é o nome da cidade e o nome do empregado. Mas a gente pode criar um alias aqui, ó. Não se preocupem com isso, tá? Mas eu posso escrever aqui do ladinho, ó, cidade. Olha o que vai acontecer. Quando eu executo, ele muda o nome do campo. Posso fazer isso aqui no empregado, por exemplo, aqui, ó, nome do empregado. E executar. Aí ele muda o nome do campo, né? Certo? Ele não dá espaço. A gente só cria nomes dos campos. Então, mas o importante do que eu estou ensinando aqui agora é essa ligação aqui, ó. Entenderam? Então, o que ele vai fazendo? Ele vai trazendo registro por registro. E daí ele pega o código, ó, vamos colocar aqui do lado assim, ó. Empregado.código cidade. E eu executo. Ó, ele me traz o código aqui do lado. Então, como que funciona no SQL, né? O que ele faz? Ele foi lá e trouxe esse registro aqui do empregado com esse código 1. Para trazer o nome do campo aqui, ele vasculhou na tabela através dessa condição e procurou um código de cidade que fosse igual ao código do empregado. Aí ele trouxe aqui do lado. Ele trouxe apenas o registro que condizia com essa condição. Isso aqui é a forma de eu ligar as duas tabelas, certo? Agora eu posso aplicar aquelas condições que a gente trabalhou antes, lá, where, aí eu posso colocar assim, ó, código empregado menor que 10. E aqui eu sigo o barco, ó. Então daqui para baixo é as condições. Aí eu vou colocando tudo que eu quiser aqui. Vou fazendo aquele jogo de condições. Aí agora eu também posso... Agora eu posso condicionar também a cidade. Não, eu quero só a cidade de São Paulo. Então eu vou condicionar só quem tem o código 1. Aí eu coloco o quê? O end e coloco assim, ó, cidade ponto código igual a 1. O que ele vai me trazer? Somente as pessoas da cidade de São Paulo, com o código menor que 10. Se eu tirar esse código aqui, ó, menor que 10, e deixar apenas o cidade.código igual a 1, ele vai me trazer todos os empregados que moram em São Paulo. Ah, não, eu quero os que moram em Chapecó. Número 3 que eu coloquei aqui, ó, Chapecó. Aqui eu estou condicionando por código. Se eu quisesse condicionar por nome, também dava. Ó, nome. Daí eu tenho que escrever daquela forma. Ó, Chapecó. Exatamente igual, eu tenho que escrever ali. Ele trouxe também. Certo? Agora eu vou aproveitar e ensinar uma outra questão de condições. Preste bem atenção. Vamos colocar aqui, ó, cidade.código. Eu quero que seja São Paulo, tá? Mas eu quero que seja São Paulo e Chapecó. Chapecó é o código 3, certo? Então eu coloco cidade código igual a 1, que é de São Paulo, e cidade ponto nome igual a Chapecó. Executo. Não funcionou. Ah, não, tá. Vamos colocar então, quem sabe aqui o código. Chapecó era o código 3. Executo. Não funcionou. Ué, mas o que está acontecendo? Vejam bem, eu não vou conseguir ter a mesma cidade sendo Chapecó e São Paulo. Estou colocando um E. Lembrem que aqui funciona igual aquelas fórmulas matemáticas, equações matemáticas, onde a gente pode usar o parêntese. Aqui, ó, eu posso usar o parêntese assim, eu posso utilizar o parêntese aqui, ó. A regra de conjuntos funciona da mesma forma. Eu posso colocar parênteses aqui também, aqui fora, para atender essas condições. Só que o que eu estou dizendo aqui? Que ele tem que ser a cidade do empregado. Lembre-se, ele está fazendo isso aqui 1 a 1. Ele percorre registro por registro para trazer. Aí aqui, ó, ele está dizendo assim, a cidade do João ali é o código 1? É São Paulo? Sim, é São Paulo, beleza. Só que eu quero que também seja Chapecó.
Não vai conseguir, tu não vai poder ter uma pessoa com a cidade de São Paulo e Chapecó. Mas eu quero que traga as pessoas de São Paulo e eu quero que traga as pessoas de Chapecó. Então eu tenho que usar o ou. Ou eu quero que seja de São Paulo ou Chapecó. Então em vez de usar o and aqui, ó, a gente vai usar o or. Entenderam? Or, que é o ou. Agora eu executo, ó. Agora sim, ó, trouxe São Paulo e trouxe Chapecó. Então, pessoal, só que por que eu estou falando a questão do parênteses aqui, a regra de conjunto? Porque eu não posso fazer esse tipo de condição aqui, ó. Or, aqui, assim. Vou colocar aqui embaixo, igual a gente fez com o end, ó. E daí eu coloco assim, então eu quero que seja de São Paulo ou Chapecó e também and, entendeu? And código empregado menor que 10. Ó, agora vai dar rolo aqui. Ele se perdeu. Ó, tá vendo? Trouxe só São Paulo. Trouxe só São Paulo. Por que Chapecó aqui não funcionou? Porque ele não sabe o que está comparando aqui, ó. Ele se perdeu, ele está usando com cidade, ele vai lendo assim, ó, se o código da cidade for igual a 1, ou for igual a 3 e for menor que 10. Ele não sabe o que fazer primeiro. O que ele fez? Ele juntou essas duas condições aqui, ó, junto. Ou essas duas, eu não vou saber direito qual que ele fez. Então por isso que a gente tem que cercar elas. Então a primeira coisa, quando eu quero colocar um OR, eu coloco entre parênteses as duas condições que eu quero. Ó. Só vou colocar aqui do lado, não faz diferença, só para vocês entenderem. Então primeiro ele resolve esta condição aqui, ó. Ou São Paulo ou Chapecó, depois ele faz e código menor que 10. Agora sim, ó, trouxe São Paulo ou Chapecó. Porém, o menor que 10 aqui provavelmente não tem ninguém em São Paulo ou em Chapecó. Mas se eu colocar menor que 50, por exemplo, ele deve trazer. Ó, aí ele trouxe Chapecó e São Paulo. Então o problema ali não foi a questão é o menos 10 que estava matando. Então quando eu tiver um OR, um ou, eu fecho parênteses nas duas condições que eu tenho que decidir. Ele tem que ser ou São Paulo ou Chapecó. Coloco entre parênteses as duas. Depois eu sigo. É regra de conjunto. Aí eu separo. Entendeu? Aí se eu tivesse que fazer o seguinte. Tem que ser código menor que 10. E daí aqui ou código empregado igual a 50. Se for o menor que 10 ou se for o caso 50. Ou não. Aqui eu boto OR. Aí fechei aqui também, ó, esses dois. Aí eu posso executar. Deu erro? Deu erro aqui por quê? Código empregado. Não coloquei certo. Agora sim, ele trouxe certo. Os menor que 10 não tem nenhum de Chapecó e o de 50 provavelmente também não é de Chapecó. Então ele não atendeu nenhum requisito para a cidade de Chapecó. Bom, pessoal, então vocês entenderam como juntar uma tabela com outra aqui, tá? Depois a gente aprende a fazer isso com mais tabelas, mas é da mesma forma, é só aumentar o join. Nós vamos encerrar por aqui, eu quero que você pratique aí e depois vamos para os próximos conteúdos. Vou deixar alguns exercícios e só para você praticar e gravar isso na sua mente, beleza?